palavra está falando sobre a comunhão com a igreja, a comunhão com o corpo do Senhor. E essa palavra diz para que a gente não ame somente com as palavras, mas ame também com as ações. Ame também nas obras. E a vontade dele é que eu ame o meu irmão no perdão que eu devo dar para ele 70 vezes 7. A vontade dele é que eu ame o meu irmão fazendo de tudo para que eu possa estar em paz com ele e para que a minha vida não seja um escândalo para ele, mas para que a minha vida, em tudo aquilo que eu fizer para a glória de Deus, seja para a edificação do meu irmão. Seja para que seja o mínimo que eu fizer, seja apenas uma obra que eu realize, mas que seja uma luz diante da vida dele, diante dos olhos daquilo que ele está vendo eu fazer, para que a fé dele seja fortalecida. Isso é o amar ao meu próximo, como também eu me amo, porque eu não iria gostar de que um irmão fosse o motivo de escândalo para mim, o motivo da minha queda, do meu pecado. Então, já que eu não gostaria que ninguém fosse isso para mim, eu também tenho que me posicionar em Deus de não ser isso para ninguém. E aí é onde eu pratico o amor que Deus já colocou no meu coração. É simples, é a prática das boas obras, é o bem de Deus que está em mim, com a intenção dele de olhar para aquela pessoa e de não querer fazer as coisas com somente pensando em mim. É como também a palavra do Senhor ela diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz aqui: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 3 e 4, que a gente não venha fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente a gente considere os outros superiores a nós mesmos. E o 4 fala: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nesse mesmo capítulo aqui, lá no versículo 19, está escrito assim: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Jesus também tem interesses, mas a questão é que tem pessoas que não buscam os interesses de Jesus, mas buscam os seus próprios interesses. Entende? E nessa questão é preciso ter um realinhamento de posicionamento, mas muito mais do que o realinhamento de posicionamento, é principalmente o realinhamento do coração. E isso eu falo do arrependimento, isso eu falo da mudança de mentalidade, porque o realinhamento de posicionamento a pessoa pode demonstrar por fora, para os outros ver que ela se conscientizou, né? Entre aspas, ela só está fingindo que se conscientizou e ali mostrar na sua atitude que se posicionou de maneira correta, mas no seu coração ela não se arrependeu, ela não se converteu realmente, não fez aquela volta, né? Aquele retrocesso ali. Ela não retrocedeu mesmo, ela não deu meia volta, né? Ela só está fingindo, porque o coração dela ainda está lá, no próprio interesse dela, mas ela não se voltou para o interesse do Senhor, ela não está sendo sincera, ela não está sendo honesta, ela não está sendo verdadeira. Então, aqui a palavra do Senhor diz para que a gente não faça nada por uma ambição egoísta ou por vaidade, ou seja, para que você receba a glória dos outros, para que você se satisfaça com a sua própria obra, com aquilo que você faz. Entende? A palavra do Senhor, ela nos ensina aqui mesmo, em em Gálatas,
que diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá se orgulhar de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Olha só. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. E o versículo 3 diz: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, resumindo, a prática do nosso amor para o nosso irmão é, na verdade, da mesma forma como Jesus nos amou. Ele se esvaziou dele mesmo. Então eu me esvazio do meu interesse, eu me esvazio do que eu acho que eu sou, do que eu acho que eu tenho, e eu mudo a minha mentalidade de me centralizar para olhar para o meu próximo e para buscar reparar na sua necessidade, para olhar de uma forma carinhosa, amorosa e procurar entender qual é a precisão dele e o que que eu posso, no amor que eu tenho pelo meu irmão, ajudar ele, suprir aquela necessidade dele. E não só ficar eu tô orando por ele, eu tô, dando a minha palavra de apoio e de consolo. Isso é ótimo, isso é bacana. Mas também as palavras não vão aonde uma ação vai. Entende? A palavra fica na mente, a palavra desce para o coração, a pessoa se sente fortalecida, a pessoa é animada, mas a ação é que faz a diferença, porque a palavra é para dentro e a ação é aqui por fora. Então as duas coisas trabalham juntas. A pessoa recebe a palavra, ela é animada, ela recebe a direção, ela é fortalecida, mas ela recebe também a ajuda que é para complementar toda a obra, tá bom?